Vamos lá. Na aula anterior, a tia falou, já deu 2 aulas sobre esse conteúdo, né? Trabalhando gramática em relação ao número do substantivo. Quando nós falamos em números, nós estamos falando em quantidade, né? Ô tia, mas tinha a ver em português? Sim, porque a gente distingue a palavra se ela está no plural ou se ela está no singular. Voltando novamente para que vocês não esqueçam. Sempre tem uma dúvida de alguma criança e dizer assim, tia, como é que eu vou saber se é singular ou se é plural? A tia volta a lembrar novamente. Quando é singular, é quando é apenas uma coisa, um ser, certo? Um componente. Ou seja, se for plural, é porque é mais de 2. Ou seja, nós trabalhamos esses números nas palavras, né? Nos substantivos, né? Que eu digo assim, os países. Eu falei de mais de 2 países. O país. Eu relacionei apenas um. As crianças. A criança. Ou seja, de acordo com o nosso dia a dia, com o que nós vamos lendo nos substantivos encontrados, até no nosso linguajar, na forma que nós falamos, certo? A gente tem que prestar atenção que nós usamos constantemente o número do substantivo. Na forma que nós nos expressamos através do linguajar, através da conversa, sai também esse número do substantivo e também sai na nossa escrita. Se eu escrever de maneira errada, quando eu for ler, ele está de maneira errada. A mesma forma é quando nós vamos falar, quando nós vamos conversar. Lá na frente vocês irão entender a questão dos verbos, que também entra aí o número do substantivo. Eu não posso dizer assim, a gente vamos. Oxe, a gente vamos para onde? A gente vamos não, nós vamos, certo? A gente vamos fica errado, mas lá na frente vocês irão entender melhor tudo isso. Então, voltando ao assunto anterior para que vocês não esqueçam, relacionado ao número do substantivo. Singular é uma coisa ou um ser. Plural, mais de 2. Lembrando, eu uso o artigo a para feminino e o artigo o para o masculino. Os livros, o livro. O menino, os meninos. A menina, as meninas. Sempre vai ter esse artigo. A, o, os. Certo? O a, o os, o as. Dependendo o número de substantivo que ele contenha. Certo? Não esqueçam disso, que ele sempre vai vir em algumas situações, em frase, em perguntas, certo? Pronto. O nosso conteúdo de hoje é na página 144, é trabalhando a ortografia. Mais uma vez, lembrando, ortografia são treinos que nós praticamos diariamente, tanto na escrita quanto no falar, certo? Tia, se eu falar e eu esquecer um ES, a palavra fica com outro sentido? Com certeza. Várias outras famílias nós já conhecemos, vários outros tipos de ortografia nós também já trabalhamos, certo? Então, tia, se eu errar, é normal? É, mas estamos aqui para, a cada dia, superar os nossos desafios e aprender com os nossos erros, certo? Quando nós praticamos a ortografia, nós escrevemos melhor e nós lemos melhor. A questão da leitura, que a tia diz assim, sempre que vocês puderem, peguem livro, tenham curiosidade de ler, porque quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos, mais nós falamos correto, certo? E erramos menos, principalmente na nossa escrita. Por quê? Nós praticamos pouquíssimas vezes. Infelizmente, esse ano nós não praticamos texto, que era para vocês produzirem textos, certo? Não adianta a tia pedir se eu não tenho como corrigir o erro ortográfico de vocês, certo? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem esse treinozinho em casa, sempre quando desse. Fizesse historinha, mesmo que fosse pequena, pratique, isso é bom demais, certo? Então, trabalhando ortografia, palavra com as, is, os e os. Isso é uma família, tia? É. Tia, se não for empregada em algumas palavras, a palavra ganha um sentido totalmente diferente. Por exemplo, eu falo a palavra fusca. Fusca. Se eu tirar o S,
que faz parte da família do os, a palavra vai ganhar outro sentido, vai ficar fuca, certo? Então, ó muda totalmente o sentido. Então, essa família do as, es, is, os e os faz parte de uma família como qualquer outra, de ha, he, hi, ho, hu, ba, be, bi, bo, bu, certo? Então, no nosso dia a dia, a gente vai aprendendo, né, com a ortografia trabalhada. A tia já trabalhou com M, trabalhou sem N, e assim sucessivamente. A gente vai conhecer mais. Aí tem um texto. O texto diz assim: palavras com as, es, is, o, os e os. A tia colocou aqui na imagem essa familhinha. E na representação, ele pode ser feito através de imagens. Como assim, tia? Eu posso ver um Fusca e eu saber que na palavra Fusca faz parte da nossa familhinha. Is, os, certo? Vamos lá. Palavra com as, es, is, os. O pescador. Gianni Rodari. Conheço um pescador que pesca sem anzol, sem rede nem caniço. Alguém já viu isso? Pesca doces, biscoitinhos e canecas, bonequinhos, um chapéu de carnaval e até um cartão postal. É um pescador excelente, este meu conhecido, e pesca somente para agradar a gente. Ou seja, ele na pescaria dele, ele encontra diversas coisas. Por que ele encontra diversas coisas? Porque no mar ou em alguns rios são onde muitas pessoas despejam lixos, certo? E um desses despejos, alguns desses despejos que esse pescador encontrou, será porque ele encontrou, será que era o local adequado onde essas pessoas jogaram esses despejos? Não. Não, não. Ele encontrou lá porque provavelmente alguém jogou no local errado. Mas aí o texto quis mostrar que ele encontrou na pescaria coisas que nós encontramos com essa família do as, es, is, os e os. Foi isso? E Aqui na frente, oi. por que a gente não pode ler esse texto? A tia vai deixar agora. A tia colocou esse textozinho aqui do susto. Aí a tia gostaria que Milena, já que a Milena quer ler, lesse esse textozinho. Milena? Um hipopótamo. Turista estranho, mas é verdade. Saiu da selva Presta atenção. e foi. Todas as vezes que vocês forem ler, observem onde é que tem acento, ponto, porque senão o texto fica sem sentido. Vamos lá. Susto. Esse texto está em que página? Não Saiu é na da página selva não, meu amor. e Esse foi texto a tia colocou ao aí, compartilhou com vocês, certo? dentista no centro da cidade. A recepcionista ficou louca. Fugiu toda a clientela. Clientela. E quando o bicho abriu a boca, o dentista saltou da janela. Pronto. Susto, o nome já diz. Susto é algo que eu tenho o quê? Medo, né? Susto está relacionado, então, quando se tratou de ser um hipopótamo turista. Oxe, hipopótamo foi para o dentista, então o dentista enlouqueceu. Quando viu isso, a clientela correu. Vamos lá. Agora, eu gostaria que o Gustavo lesse 6 palavras dessas que estão aqui na tela. As primeiras, onde a tia está com a seta. Você vai ler até aqui. Todas essas palavras são relacionadas à ortografia de hoje. Vamos lá, Gustavo? Aqui, onde eu estou com a seta. Está na telazinha aí. Não é do livro, foi a tia pesquisou para que vocês lessem. Asfalto, casca, cascata, castelo, ginástica, mastigado, pasta, plástico, castigo. Pronto. Vitor, até aqui. Vitor, depois de onde o Gustavo parou, de plástico. Castigo, astronauta, esconder, escova, esmalte. Pronto. Mariane. Ele parou em esmalte. Aí a Mari continua.
Ele parou aqui, aí você continua até embaixo. As pouco esquecido estava Estrela. fazenda Presta atenção, presta atenção. faz água. Olha o sonzinho. As, es, is, os, os. A gente sempre puxa o S. As, es, is, os. Da mesma forma na palavra, quando ela está no meio da palavra. Eu. Renato, de espelho até aqui onde eu estou com a seta. Espelho, vestido, mesmo. Ó. Bora lá, calma. Espelho, vestido, mesmo, testa, despedida, esquilo, escola. Pronto. Eu. Cecília Nunes. Ah, tá comendo, deixa. Quem? Eu. Nicolas. Nicolas. Vinícius. Daqui, ó, de mês até aqui onde eu estou com a seta. Mês, Uhum. 3, alpiste, artista, cristal, tênis, dentista, isqueiro, lista e ministro. Vendo, viu que todas as palavras que vocês leram deu uma puxada, não foi? Se não tivesse o S, seria totalmente outro sentido. Isis, até aqui, Isis. Do pista até aí, né? Exato. Pista, disco, tristeza, paulista, cisne, aposta, costa, gosto, mosca, mosquito. Lucas. Highlander. Highlander. O meu amor, só preste atenção nas terminações onde tem essa. Os, es, is, us. Se aqui tem os, como é que nós vamos ler? Aqui, ó. Pós. Peraí. Aqui, ros. To. Gos. Gos. Ó, gos. Gos. Gostoso. Aqui, fós, os. Fós, fó, ro. Fósforo. Vamos ver a outra, se consegue? Vamos lá. B-U-S. Bus. K. Bus. Busca. Busca. Deixa eu ver aqui. A próxima. Gus. Us. Lembra sempre do sonzinho. Us. Custo. Pronto, e a próxima. De novo. C com A. Fusca. E aqui, ó. S-U-S. C-O. Susto. Cecília Nunes. Já. Até aqui, Cecília.
Osca, Aqui, músculo. musco, Aqui, músculo, é um S. suspiro, Sus, adeus, ônibus, Sebastião, Gustavo, Augusto, Oscar. Oscar. Ó o R, Oscar. Pronto. Mais alguém faltou que não leu? Lucas que não me respondeu. Faltou a Elô. Elô, daqui, ó. Até aqui. Estrela, maestro, mastro, mastigar, castor e casco. Cássio. Mais alguém não leu? Eu, Eu quem? Lena, Eu quem? Milena. Você leu o texto, amor. Você leu Ai, o texto, não. mas pode ler aqui o restante. Leia. Pastel, poste, pesquisar Ó, esmeralda. momentinho. Preste atenção nas terminações das palavras. Pesquisar, tem um R no final. Pesquisar. Pesquisa, ó, não falei som grave. Então, dá para perceber que em todas as palavras a gente puxa o S. Se não tivesse o S, eu não tinha como puxar. Disco, tristeza, paulista, testa. Se eu tirar o S, vai ficar teta. Esquilo, equilo. Certo? Então, todas as palavras nos ditados que a tia Cida for fazer com vocês, prestem atenção e escutem. Todas as palavras que vocês forem falar ou escrever, escuta primeiro a sua voz, certo? Porque muitas vezes a gente escreve achando que está escrevendo correto e não escuta a nossa voz. Então, todas as vezes, poste, poste, os. Ah, tem o OS no meio. Pesquisa, S. Ah, tem S. Certo? Todas as vezes que vocês forem escrever ou falar, escute o que vocês estão falando, porque muitas vezes a gente não escuta o que a gente fala e a gente fala errado. É normal? É sim, nós não somos perfeitos, certo? Mas vamos aprendendo com os erros, não é isso? A gente tem que aprender com os erros. Exatamente. Vamos lá para a nossa atividade. Na atividade da página 145, vocês irão completar aí as palavras abaixo, usando as, is, os, os. Se chegar lá quando for dormir. Bora. Vamos lá? No aniversário, o Paulo vai pra ali e ainda vai ficar uns dias A primeira palavra. Cajus. 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 Então, eu irei completar aqui. Existe uma palavra que é cajá. Mas aqui ele pegou o quê? O E, o e o S. Foi isso? Mas Festejar é S. Mas eu também com coisa com meu nome. Com J. Cajá também com J. Festejar. Festejar. Biscoito. Agora que eu passo aqui. Pronto, vocês vão completando, certo? Sim. Foi. Tia, não tem A. Acho que erraram, né? Nessa parte. Ô tia, não tem A. É pastoril só. Aí é dentista. Que erraram escrevendo. Dentista. Deveria ser mesmo pastor. Fresco. Refresco, tia. Fresco.
Pegue a professora dele já. Tal. Uma peça. Tal. Ônibus, tia. Calma, Liz, calma. Paciência. Cascavel. Cascavel. O que é cascavel? É um tipo de cobra. Um tipo de cobra. Oi, Liz. O quê? Sabia que tem uma raça de cobra que pode criar? É, eu sei. Que a jiboia parece. Não é jiboia, não. É qual então? Eu não sei, mas eu sei que tem uma, só não sei o nome. E sabia Não, mas que parece ser a jiboia, viu, Liz? Eu acho que é a jiboia, por causa que a jiboia não morde, não. Eu acho que é de boa. Ei, sabe? sufocado. Ela mata sufocando a pessoa. Só se for um estranho, mas se você começar a criar ela e ela te reconhecer por... que é do pescoço. Tem essa possibilidade de como é o nome mesmo? A jiboia te estranhar e enforcar você. Ei, Eu sabia? Ei, Milena, Oi. sabia que tem um tipo de aranha que dá pra Claro. criar em casa? Ela é a tarântula. Terminaram, moças. Sim. Terminamos. Sim, terminei. Pronto, vamos para a seguinte questão. Segunda questão, vamos lá? Eu não terminei ainda não. Já vai encerrar, a tia vai mandar outro link, certo? Tá bom, tia.